Muito obrigado, senhor. Muito obrigado à senhora que já está em nossa audiência aqui na Rede Cidade Verde, em algum dos muitos municípios, em algum dos mais de 100 municípios que a partir de agora estão conosco aqui na Rede Cidade Verde. Eu, em minutos, farei aquele giro no jornalismo policial, também no nosso jornalismo comunitário. O primeiro assunto, você já está percebendo, uma tragédia desse final de semana. Sim, uma mulher salva a vida de uma criança, mas infelizmente não consegue salvar a própria vida. Esse é o primeiro assunto que a gente começa a tratar a partir de agora com a dupla pai e filho, Neidson pai, Neidson filho. Ao final dessa matéria, aí eu já farei o primeiro giro e uma atualização desse assunto com o nosso craque, o Giovanni Júnior. 10 horas e 43 minutos. Play neles. Pop, na tarde desse domingo, infelizmente, uma senhora perdeu a vida na região do Rio Cochipó. A gente vai conversar agora com um capitão do Corpo de Bombeiro aqui de Cuiabá, que vai passar mais detalhes com relação a essa ocorrência. Capitão, o que foi passado por senhor com relação a esse afogamento? Nós somos acionados por volta das 14h45, informando que ali na região do Cochipó, residencial Paiaguás, havia um afogamento. Imediatamente mobilizamos a equipe de mergulho e deslocamos para o local. Chegando lá, constatamos que foi uma mulher de idade de aproximadamente idade de 36 anos, e o fato foi da seguinte forma: estavam no momento de lazer, várias pessoas, e algumas crianças vieram a se afogar, iniciar um princípio de afogamento ali no Rio Cochipó. A vítima que se afogou, que estava pescando, adentrou no rio para fazer o salvamento, conseguiu, felizmente, fazer essa primeira intervenção até que os demais populares chegassem no local e retirassem as crianças. Entretanto, infelizmente, a vítima de 36 anos não conseguiu sair do rio, vindo a se afogar. Os populares iniciaram a primeira, tentaram localizar o corpo da vítima, entretanto não obtiveram êxito. Posteriormente ligaram via 193 para a mobilização da nossa equipe, né? E nós estivemos lá no local realizando o mergulho no período da tarde até o momento que com a visibilidade do sol nos permite, e infelizmente hoje não localizamos o corpo. As buscas continuam amanhã pela manhã. Nesse caso, aquela região ali é um local propício para o banho? É fundo? Como é que é lá, capitão? A região ela varia com locais extremamente raso, de profundidade que a água bate na altura do joelho. Entretanto, repentinamente, nós temos os rebojos, que variam numa profundidade de 4 a 5 metros. Então, as pessoas, os populares que não conhecem, estão sujeitos a sofrerem afogamentos lá, porque nós temos uma profundidade extremamente variável com uma profundidade, uma variação muito grande, né? Segundo informes, ela estava pescando naquela região e 3 crianças vinham em encontro dela. Ela saiu da pesca dela e empurrou as crianças para aquela areia. E as crianças foram salvas e ela não. Infelizmente, né, foi uma tragédia, né, foi um fato, né, assim, que deixa todo mundo perplexo, né, pela velocidade que foi. O que acontece? Aqui é uma área de lazer, de um loteamento, que a pessoa compra lote lá fora e tem direito de vir aqui, banhar, fazer o churrasco. E ela veio acompanhada de namorada de um dos proprietários de lote. E ficaram aí bebendo, banhando e desceram para lá com as crianças. E eu acho que os filhos dela desceu por rumo de um poço, que aí é um poço, né? É um poço aí muito fundo, perigoso, né? E ela tentou tirar os guris de dentro do poço e infelizmente ela ficou. Ela afundou e não voltou mais, e o povo que estava lá na beira tiraram as 2 crianças dela, que é 2 meninas.
E infelizmente os bombeiros tiveram aqui, a polícia, mas não conseguiram resgatar o corpo dela hoje. E ficou para amanhã cedo retirar o corpo. 8 horas eles vão estar aqui de volta, que a água é muito escura, né? E a polícia não teve como resolver esse problema hoje. E amanhã vai estar aqui, amanhã 8 horas vai estar aqui para tentar resgatar esse corpo aí. Quer dizer, que o que era para ser um lazer hoje ficou sendo uma tragédia. Infelizmente, né, a gente fica comovido, porque é uma vida que se perde, né? A pessoa veio fazer um lazer e infelizmente aconteceu essa tragédia aí. E a gente fica muito triste por isso. Nós já iniciamos nesse período de estiagem, então as pessoas elas buscam cada vez mais o lazer e o entretenimento em rios, córregos, balneários, e o que favorece a incidência de afogamentos. Então nós do Corpo de Bombeiros informamos e pedimos que quem for fazer o uso de locais de banho, faça com o devido cuidado, com a devida recomendações de segurança, não se arrisquem, e lembrando que a bebida alcoólica ela não combina com quase nada, nem com a direção e também com o meio líquido. A pessoa ela fica mais corajosa, ela fica inibe um pouco a questão sensorial e ela se arrisca mais ao ingerir bebida alcoólica. Não foi o caso de hoje, mas fica a orientação, né, para que os populares, as pessoas que foram fazer esse tipo de lazer em meio aquático, tomem o devido cuidado para que esse lazer não venha se transformar numa tragédia. Infelizmente, na tarde deste domingo, uma mãe de família perde a vida salvando os seus filhos. Com imagens de Neidson Júnior, Neidson Garcia, para o programa do Pop. Antes de chamar a matéria, eu pedi que o Didio, mesmo antes de fazer a abertura dele, ficasse já posicionado no link, porque ele vai atualizar essa tristeza da dona Helenice, salva os filhos, infelizmente não consegue se salvar. O Didio, lá vai eu dizer novamente que não é a melhor maneira de te dar bom dia e dar bom dia para ninguém. Uma mãe vendo os filhos se afogando, morrendo na frente, não pensou 2 vezes em cair na água e salvar a vida dos filhos. Ela conseguiu salvar a vida dos filhos, mas não conseguiu salvar a própria vida. Eu sei que você tem atualizações, é a nossa primeira fala. Receba o meu abraço, o desejo de uma semana de muita produtividade. Domingo terrível para essa mãe e para os familiares, hein, Didio? Olá, Popão, bom dia para quem é de bom dia, só para o protocolo, o nosso pesar para toda essa família, para o senhor e para a senhora que nos assiste, uma ótima semana. E já temos essa pedrada para a concorrência aí da situação da dona Helenice, de apenas 36 anos de idade, como banhista, acabou se afogando e, de acordo com alguns relatos, teria salvado seus filhos nessa região que está ali em torno do contorno leste, onde passa o rio Cochipó, local que acaba sendo frequentado para pesca, para banho, por algumas pessoas que moram na região, mas lamentavelmente ela acabou se afogando e na data de ontem não teria encontrado o corpo. Agora, se a gente mudar o vídeo ou a imagem, a gente vai para as imagens de agora de manhã, nas primeiras horas da manhã, com serviço continuado por parte aí do Corpo de Bombeiros. O corpo dessa mulher foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, foi confirmado que se trata da vítima, e a partir daí é uma família que está triste com toda essa situação, onde há necessidade que o corpo fique ali arrastado às margens do rio, para que o trabalho pericial e da própria DHPP, que acaba tendo que fazer a identificação, acabam fazendo alguns trabalhos de perícia no local, se realmente foi um afogamento. Então é um trabalho minucioso para que não reste dúvidas se foi realmente um afogamento ou não. Mas ficou confirmado que a vítima se trata aí da dona Helenice de Oliveira Freitas, de 36 anos de idade, que estava na data de ontem, já no final da tarde, com alguns familiares tomando banho em uma parte do rio Cochipó, que é aquela parte ali da primeira ponte que existe no contorno leste, nessa grande região que é conhecida como Cochipó, Popão. Nossos sentimentos, obviamente, a todos os familiares da dona Helenice de Oliveira Freitas. Você que ligou a televisão agora, infelizmente estamos falando de uma tragédia. A dona Helenice levou os filhos também para se refrescar no rio. Eles então estavam se afogando. A mãe percebeu, não pensou 2 vezes, não pensou uma vez, né, mãe?
não pensou foi nenhuma vez. Se jogou no rio, conseguiu salvar os filhos, mas infelizmente não conseguiu se salvar. E o Didio está atualizando porque o corpo da dona Helenice foi encontrado. Peço desculpas aos familiares por a gente ter que machucá-los ainda mais e mostrar essa tristeza de como a dona Helenice foi encontrada.